Você não precisa de mais motivação. Você precisa de vergonha na cara para cumprir o que prometeu a si mesmo quando ninguém está olhando. Essa é uma verdade dura. Mas talvez seja exatamente a verdade que você precisa ouvir hoje. Porque você já sabe o que precisa fazer. Você sabe que precisa acordar mais cedo. Sabe que precisa parar de perder tempo. Sabe que precisa cuidar do corpo. Sabe que precisa estudar. Sabe que precisa trabalhar com mais foco. Sabe que precisa parar de voltar para os mesmos vícios. Sabe que precisa se afastar de certas pessoas. Sabe que precisa controlar a língua, a raiva, o desejo, a ansiedade e a preguiça. Você sabe, o problema não é falta de informação. O problema é que você ainda negocia demais com a sua fraqueza. Você diz que quer mudar, mas continua obedecendo ao seu cansaço. Diz que quer vencer, mas continua esperando sentir vontade. Diz que quer respeito, mas quebra promessas pequenas todos os dias. Diz que quer uma vida nova, mas protege os mesmos hábitos que estão destruindo a sua vida antiga. E aqui está a primeira pancada. Disciplina não é sobre fazer o que você quer. Disciplina é sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. É por isso que tanta gente fala sobre disciplina, mas pouca gente vive disciplina. Porque disciplina não é bonita no começo. Disciplina dói. Disciplina expõe. Disciplina humilha o ego. Disciplina mostra o quanto você era dominado pelos próprios impulsos. Disciplina revela que muitas vezes o seu maior inimigo não era o mundo, era você. E o estoicismo começa exatamente aí. No momento em que você para de culpar o mundo e começa a governar a si mesmo. Porque quem não consegue governar a própria vontade será governado por qualquer coisa. Pelo celular, pela preguiça, pela opinião dos outros, pela carência, pela raiva, pelo medo, pela ansiedade, pelo prazer imediato, pelo passado. E uma pessoa governada por tudo isso pode até estar viva, mas não é livre. Hoje, você vai ouvir 5 verdades brutais sobre disciplina que quase ninguém tem coragem de te contar. Não verdades confortáveis. Verdades que ferem o orgulho, mas libertam a alma. A primeira verdade brutal é esta. Você não é tão sem tempo quanto diz. Você não é tão sem força quanto diz. Você não é tão perdido quanto diz. Muitas vezes, você só está mentindo para si mesmo para não encarar o desconforto da mudança. Isso dói, mas é necessário. Porque a mente humana é especialista em criar desculpas bonitas. Eu começo segunda. Agora não é o momento. Estou muito cansado. Minha rotina é complicada. Quando as coisas melhorarem, eu faço. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu tiver mais apoio, eu mudo. Quando eu estiver motivado, eu vou. Mas a vida não se importa com suas desculpas. O tempo passa do mesmo jeito. Passa para quem age. Passa para quem reclama. Passa para quem acorda cedo. Passa para quem dorme tarde se destruindo no celular. Passa para quem constrói. Passa para quem adia. E um dia, você olha para trás e percebe que não foi falta de oportunidade, foi falta de decisão. Os estoicos entendiam que a vida é curta demais para ser desperdiçada em auto-engano. Sêneca dizia que não recebemos uma vida curta, mas tornamos a vida curta ao desperdiçá-la. E é exatamente isso que acontece quando você vive adiando quem poderia se tornar. Você diz que está esperando o momento certo. Mas talvez o momento certo seja apenas uma fantasia confortável para evitar o peso do primeiro passo. Porque o primeiro passo sempre incomoda. Começar a treinar, incomoda. Começar a estudar, incomoda. Começar a trabalhar com foco, incomoda. Começar a dizer não incomoda. Começar a dormir cedo incomoda. Começar a abandonar vícios incomoda. Começar a calar a boca incomoda. Mas sabe o que incomoda mais? Continuar sendo a mesma pessoa daqui a um ano, com as mesmas promessas,
As mesmas desculpas, as mesmas dores, os mesmos ciclos, as mesmas quedas, a mesma sensação de que poderia ter feito mais. A disciplina começa quando você para de romantizar sua fraqueza, quando você para de chamar procrastinação de fase difícil, quando você para de chamar vício de escape, quando você para de chamar preguiça de cansaço, quando você para de chamar medo de prudência, quando você para de chamar falta de compromisso de liberdade. Porque liberdade sem autocontrole vira escravidão. Você acha que é livre porque faz o que quer. Mas se você só consegue fazer o que seus impulsos mandam, isso não é liberdade, é prisão. Liberdade é poder dizer não para si mesmo, não para o excesso, não para a distração, não para a resposta impulsiva, não para a comida que te destrói, não para a conversa que rouba sua paz, não para o prazer que custa caro demais, não para a versão fraca que pede para voltar. O primeiro ato de disciplina é honestidade. Olhar para si mesmo e dizer: eu sei o que estou fazendo comigo, sem drama, sem vitimismo, sem desculpa, sem tentar culpar todo mundo, apenas verdade. Porque enquanto você mente para si mesmo, nenhuma mudança é possível. Mas quando você finalmente enxerga sua própria fuga, algo desperta. Você percebe que não precisa esperar uma nova vida cair do céu. Você precisa parar de sabotar a vida que já está em suas mãos. A segunda verdade brutal é esta: se você depende de motivação, você já perdeu. Motivação é instável. Ela aparece quando você assiste a um vídeo forte. Aparece quando alguém te elogia. Aparece quando você se imagina vencendo. Aparece quando tudo parece possível. Mas depois ela vai embora. Vai embora quando o despertador toca cedo. Vai embora quando o corpo está cansado. Vai embora quando ninguém está te vendo. Vai embora quando o resultado demora. Vai embora quando aparece uma distração mais fácil. E se a sua vida depende de sentir vontade, você será escravo do humor do dia. Hoje você quer, amanhã não quer. Hoje está animado, amanhã está vazio. Hoje promete, amanhã esquece. Isso não constrói caráter, constrói instabilidade. O estoico não pergunta: estou com vontade? O estoico pergunta: qual é o meu dever agora? Essa pergunta muda tudo. Porque vontade é barulho. Dever é direção. Você pode não estar com vontade de treinar, mas seu corpo precisa de cuidado. Você pode não estar com vontade de estudar, mas seu futuro exige preparo. Você pode não estar com vontade de trabalhar, mas sua responsabilidade não desaparece porque seu ânimo caiu. Você pode não estar com vontade de perdoar, mas sua paz não merece viver presa ao ressentimento. Você pode não estar com vontade de se calar, mas sua dignidade vale mais do que vencer uma discussão inútil. Disciplina é quando o dever governa a vontade. Não significa que você não sente preguiça. Não significa que você não sente medo. Não significa que você não sente cansaço. Não significa que você acorda todos os dias inspirado. Significa que você aprendeu a agir mesmo assim. A pessoa disciplinada também sente vontade de desistir. A diferença é que ela não trata toda vontade como uma ordem. Ela observa o impulso e escolhe. Esse é o coração do estoicismo. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço mora o seu poder. Alguém te provoca. Você sente vontade de responder. Mas existe um espaço. Seu corpo pede conforto. Você sente vontade de adiar. Mas existe um espaço. Sua mente pede distração. Você sente vontade de fugir. Mas existe um espaço. A disciplina vive nesse espaço. É ali que você decide se será governado pelo impulso ou pelo caráter. A maioria das pessoas perde a vida porque nunca entra nesse espaço. Sente raiva, explode. Sente desejo, obedece. Sente preguiça, adia. Sente medo, recua. Sente carência, se humilha. Sente vontade, faz.
E depois chama isso de personalidade. Mas muitas vezes não é personalidade. É falta de governo interno. Disciplina é recuperar o trono da própria mente. É dizer, eu posso sentir isso, mas não preciso obedecer a isso. Essa frase é uma arma. Você pode sentir preguiça e ainda assim levantar. Pode sentir medo e ainda assim tentar. Pode sentir raiva e ainda assim ficar em silêncio. Pode sentir tristeza e ainda assim cumprir o básico. Pode sentir vontade de voltar e ainda assim seguir em frente. Isso é força. Não a força barulhenta de quem quer parecer invencível, mas a força silenciosa de quem cumpre o dever mesmo quebrado. A terceira verdade brutal é esta: você vai sofrer de qualquer jeito. A única escolha é qual dor você vai carregar. Existe a dor da disciplina e existe a dor do arrependimento. A dor da disciplina é acordar cedo quando queria dormir mais. É treinar quando o corpo pede sofá. É estudar quando a mente pede distração. É guardar dinheiro quando queria gastar. É dizer não quando queria agradar. É encarar a verdade quando queria fugir. Essa dor é desconfortável, mas ela constrói. Agora existe outra dor. A dor de continuar fraco. A dor de depender dos outros. A dor de olhar no espelho e não respeitar quem você vê. A dor de viver repetindo ciclos. A dor de perder oportunidades porque não se preparou. A dor de sentir que a vida está passando e você continua parado. Essa dor destrói. E aqui está o problema. A dor da disciplina é imediata, por isso assusta. A dor da falta de disciplina é lenta, por isso engana. Você não percebe no primeiro dia. Um dia sem treinar não parece grande coisa. Uma noite mal dormida não parece grande coisa. Uma promessa quebrada não parece grande coisa. Uma hora perdida no celular não parece grande coisa. Uma discussão inútil não parece grande coisa. Uma recaída no velho hábito não parece grande coisa. Mas a ruína quase nunca chega de uma vez. Ela chega em pequenas permissões. Uma exceção hoje, outra amanhã, uma desculpa agora, outra depois. Um só dessa vez. Outro, eu compenso depois. E quando você percebe, não foi uma grande tragédia que te destruiu. Foi a soma das pequenas traições contra si mesmo. A disciplina também funciona assim. Ela não muda tudo em um dia. Mas cada pequena vitória deixa uma marca. Você acorda no horário. Uma marca. Você cumpre o treino. Uma marca. Você termina o que começou. Uma marca. Você escolhe silêncio em vez de drama. Uma marca. Você faz o que prometeu. Uma marca. E essas marcas começam a criar uma nova identidade. No começo, ninguém vê, mas você vê. E isso importa. Porque o respeito próprio nasce quando você percebe que pode confiar em si mesmo. A maioria das pessoas sofre porque não confia mais em si. Promete e não cumpre. Começa e abandona. Decide e volta atrás. Diz que acabou e procura de novo. Diz que vai mudar e repete tudo. Então, com o tempo, a própria palavra perde valor. E quando sua palavra não vale nada para você, sua autoestima desmorona. Disciplina reconstrói isso. Não com discursos, com provas. Todos os dias você dá a si mesmo uma prova de quem está se tornando. Ou uma prova de que continua sendo governado pela fraqueza. É brutal, mas é simples. Cada escolha vota em uma identidade. Quando você escolhe o fácil o tempo inteiro, vota na sua versão fraca. Quando escolhe o necessário, mesmo difícil, vota na sua versão forte. E um dia, depois de muitos votos silenciosos, você se torna aquilo que repetiu. Por isso, não pergunte apenas, isso é prazeroso agora? Pergunte, quem eu estou me tornando se repetir essa escolha todos os dias? Essa pergunta revela o futuro. Porque seu futuro não é construído pelo que você deseja. É construído pelo que você repete. A quarta verdade brutal é esta. Para se tornar alguém novo, você precisa parar de proteger quem você era.
Essa é uma das partes mais difíceis, porque muita gente quer uma vida nova, sem abandonar os velhos padrões. Quer paz, mas continua alimentando conflitos. Quer foco, mas continua viciado em distração. Quer autoestima, mas continua se humilhando por migalhas. Quer saúde, mas continua tratando o corpo como lixo. Quer prosperidade, mas continua gastando como se o futuro não existisse. Quer evolução, mas continua cercado de pessoas que amam sua estagnação. Não funciona. Toda mudança real exige perda. Você vai perder hábitos, vai perder desculpas, vai perder certos prazeres, vai perder algumas companhias, vai perder a imagem antiga que algumas pessoas tinham de você. Vai perder a facilidade de se esconder atrás do "eu sempre fui assim". E talvez essa seja a morte mais importante. A morte da frase "eu sou assim mesmo". Essa frase parece identidade, mas muitas vezes é apenas uma cela. Eu sou estressado mesmo. Eu sou preguiçoso mesmo. Eu sou impulsivo mesmo. Eu sou ciumento mesmo. Eu sou desorganizado mesmo. Eu sou assim mesmo. Não. Você talvez tenha repetido isso por muito tempo, mas repetição não é destino. O estoicismo ensina que o caráter é treinado. Você não nasce pronto. Você se constrói. E se você se construiu de um jeito que te enfraquece, também pode se reconstruir de um jeito que te fortalece. Mas isso exige matar versões internas. A versão que precisava responder tudo. A versão que implorava por atenção. A versão que começava e desistia. A versão que se vitimizava. A versão que fugia do desconforto. A versão que preferia prazer imediato à paz de longo prazo. Essas versões vão lutar para sobreviver. Não pense que sua antiga vida vai embora educadamente. Ela vai bater na porta. Vai aparecer em forma de saudade, em forma de desejo, em forma de preguiça, em forma de ansiedade, em forma de convite, em forma de mensagem, em forma de pensamento dizendo "só hoje". E é nesse momento que a disciplina precisa aparecer. Não quando tudo está fácil, mas quando a versão antiga tenta negociar. Você precisa aprender a dizer "eu não moro mais aí". Essa frase é poderosa. Quando o passado chama, diga "eu não moro mais aí". Quando o vício chama, diga "eu não moro mais aí". Quando a raiva chama, diga "eu não moro mais aí". Quando a carência chama, diga "eu não moro mais aí". Quando a preguiça chama, diga "eu não moro mais aí". Porque disciplina é lealdade à nova versão antes que ela esteja totalmente pronta. Você ainda não se sente forte, mas age como alguém que está ficando forte. Ainda não se sente disciplinado, mas age como alguém que está treinando disciplina. Ainda não se sente livre, mas começa a recusar as correntes. É assim que a identidade muda. Primeiro você age diferente. Depois, começa a se enxergar diferente. E por fim, torna-se diferente. A quinta verdade brutal é esta. Se você precisa de aplauso para continuar, sua disciplina ainda é fraca. Porque no começo, quase ninguém vai perceber. Ninguém vai aplaudir quando você acordar cedo. Ninguém vai comemorar quando você disser não a uma recaída. Ninguém vai fazer festa porque você estudou, em vez de se distrair. Ninguém vai reconhecer cada pequena batalha interna que você venceu. Ninguém vai entender o quanto custou ficar em silêncio quando você queria explodir. E isso é bom. Porque se você só faz o certo quando alguém está vendo, você ainda é escravo da plateia. A disciplina mais pura nasce no anonimato, quando não tem testemunha, quando não tem curtida, quando não tem elogio, quando não tem validação, quando ninguém sabe o quanto você está tentando. É ali que o caráter é formado, não no palco, no quarto, na madrugada, na rotina, no cansaço, na repetição, na escolha que ninguém vê. Muita gente quer parecer disciplinada. Poucos querem viver a solidão da disciplina, porque disciplina separa. Ela separa você dos seus velhos hábitos. Separa você de conversas inúteis.
Separa você de ambientes que sugam sua energia. Separa você da necessidade de explicar tudo. Separa você de pessoas que só se conectavam com sua versão fraca. E quando isso acontece, você pode se sentir sozinho. Mas nem toda solidão é abandono. Às vezes, é purificação. Às vezes, é o espaço necessário para você ouvir a própria consciência. Às vezes, é o silêncio onde Deus, a vida ou sua própria alma começam a te mostrar quem você precisa se tornar. O estoico não teme ficar sozinho com a própria mente. Ele teme viver uma vida inteira, traindo a própria consciência só para pertencer a lugares errados. Pense nisso. Quantas vezes você abandonou sua disciplina para caber em um grupo? Quantas vezes quebrou uma promessa para agradar alguém? Quantas vezes voltou para hábitos ruins porque não queria parecer diferente? Quantas vezes negociou sua paz para não ser chamado de frio, estranho ou distante? Mas se o preço de pertencer é abandonar a si mesmo, esse lugar é caro demais. Disciplina exige coragem para ser incompreendido. Coragem para dizer não. Coragem para ir embora. Coragem para parecer chato. Coragem para ser julgado. Coragem para continuar sem aplauso. Porque no fim, você não está construindo para impressionar os outros. Você está construindo para não se abandonar mais. E quando essa chave vira, tudo muda. Você para de perguntar: será que vão gostar? E começa a perguntar: isso respeita quem eu estou tentando me tornar? Essa pergunta coloca ordem na vida. Se essa conversa não respeita sua paz, saia. Se esse hábito não respeita seu futuro, corte. Se essa pessoa não respeita seus limites, afaste-se. Se essa escolha não respeita sua nova identidade, recuse, não com ódio, com firmeza. A disciplina verdadeira não precisa ser agressiva, ela precisa ser inegociável. Agora preste atenção, porque isso é importante. Disciplina não significa nunca falhar. Você vai falhar. Vai ter dias ruins. Vai se sentir fraco. Vai perder o foco. Vai cair em velhos padrões. Vai falar quando deveria calar. Vai adiar algo que deveria fazer. Vai se decepcionar consigo mesmo. Mas a diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa disciplinada não é que a disciplinada nunca cai. A diferença é que ela volta mais rápido. Ela não transforma uma queda em identidade. Ela não diz: eu falhei, então sou um fracasso. Ela diz: eu falhei, então preciso ajustar minha conduta. Isso é maturidade. A culpa pode te mostrar que algo precisa mudar. Mas se você morar na culpa, ela vira outra desculpa. Muita gente falha uma vez e usa isso para desistir de vez. Comeu errado uma vez, abandona a dieta. Perdeu um treino, abandona o corpo. Falhou um dia nos estudos, abandona o projeto. Respondeu com raiva uma vez, diz que não tem jeito. Voltou a um vício uma vez, decide que nunca vai mudar. Isso não é falta de capacidade, é falta de retorno. Disciplina é a arte de voltar. Voltar para o eixo, voltar para o plano, voltar para o silêncio, voltar para o dever, voltar para si mesmo, sem drama, sem autopunição inútil, sem discurso enorme. Apenas volte. O estoico não perde tempo chorando sobre a queda quando ainda existe chão para levantar. Ele levanta, aprende, corrige e continua. Essa é a mentalidade. Não busque uma disciplina perfeita. Busque uma disciplina que sobrevive aos dias ruins. Porque qualquer um promete quando está inspirado. Mas quem você é quando está cansado? Quem você é quando ninguém vê? Quem você é quando falha? Quem você é quando a vida aperta? É aí que sua filosofia aparece. Não na frase bonita que você compartilha, mas na escolha que você faz quando o desconforto chega. Muita gente não é disciplinada porque tenta resolver a vida inteira de uma vez. Quer mudar tudo em uma semana. Quer corpo novo, mente nova, rotina nova, vida financeira nova, relacionamentos novos, identidade nova. E quando percebe o tamanho da montanha, paralisa.
Então aqui está uma regra prática. Reduza sua vida ao próximo ato correto. Não pense no ano inteiro. Pense no próximo ato. Qual é o próximo ato correto agora? Levantar da cama, beber água, arrumar o ambiente, desligar o celular, abrir o livro, começar o treino, pedir desculpas, ficar em silêncio, não responder, terminar a tarefa, dormir no horário. A disciplina cresce quando você para de negociar com o todo e começa a vencer o agora. O agora é o campo de batalha. Não amanhã, não segunda, não quando tudo melhorar. Agora. Você não controla o ano inteiro, mas controla esta decisão. Você não controla todos os resultados, mas controla o próximo passo. Você não controla o que vão pensar, mas controla sua postura. Você não controla o passado, mas controla se vai continuar obedecendo a ele. A vida muda quando você vence o próximo ato correto muitas vezes seguidas. E quando falhar? Volte para o próximo ato correto. Simples. Difícil, mas simples. Se você lembrar de apenas uma coisa deste vídeo, lembre disso. Disciplina é respeito próprio em forma de ação. É você dizendo para si mesmo: minha vida importa demais para ser guiada por impulso. Meu futuro importa demais para ser vendido por prazer imediato. Minha paz importa demais para ser entregue a qualquer provocação. Meu caráter importa demais para ser negociado por aprovação. Minha palavra importa demais para ser quebrada todos os dias. Disciplina não é castigo, é proteção. Ela protege seu corpo, protege sua mente, protege seu tempo, protege sua energia, protege sua dignidade, protege seu futuro, mas ela exige preço. O preço de dizer não, o preço de ser incompreendido, o preço de agir sem vontade, o preço de continuar sem aplauso, o preço de matar versões antigas, o preço de escolher a dor que constrói, em vez da dor que destrói. E talvez hoje você precise tomar uma decisão simples, não uma decisão emocional, não uma promessa bonita, não um discurso para impressionar ninguém. Uma decisão silenciosa. A decisão de parar de abandonar a si mesmo. Porque no fim, ninguém pode ser disciplinado por você. Ninguém pode levantar por você. Ninguém pode escolher por você. Ninguém pode dominar seus impulsos por você. Ninguém pode construir seu caráter por você. Essa guerra é sua, mas a vitória também será sua. Então, quando a preguiça vier, cumpra o dever. Quando a vontade desaparecer, cumpra o dever. Quando ninguém estiver vendo, cumpra o dever. Quando falhar, volte ao dever. Quando quiser desistir, lembre-se. Você não está tentando parecer forte. Você está se tornando alguém que não se abandona mais. E isso vale mais do que qualquer aplauso. No vídeo anterior, você aprendeu a focar em si mesmo e calar a boca. Mas agora você entende que o silêncio sem disciplina não constrói nada. Ficar quieto não basta. É preciso agir. Com constância, com honra, com paciência, com domínio próprio. Porque a vida que você quer não será criada pelas palavras que você diz. Será criada pelas escolhas que você repete. No próximo vídeo, eu vou te mostrar uma verdade que pode mudar completamente sua forma de viver. Porque o homem forte não reage a tudo. Ele escolhe onde colocar sua energia. Até lá, lembre-se, não espere vontade. Não espere aplauso. Não espere o momento perfeito. Faça o próximo ato correto. E continue.